voltei, tchananã. Hoje é dia 7 de julho de 2020, beijocas. Vamos pegar, fazer correção de português? Vamos? Então vamos, página 49. Tá lá, ó, olho vivo. Um texto, como se sabe, não é um amontoado de palavras sem relação entre si. Quando você vai fazer um texto, né, quando eu te explicou para vocês no início do ano, quando a gente vai produzir um texto, a gente tem que saber sobre o que nós vamos falar, né? A introdução vai ser a apresentação do tema, né? O desenvolvimento vai ser o meio, vai falar sobre aquilo que você introduziu e no final vai dar uma explicação de como terminou, tá? Se houve, se vocês, né, se o texto conseguiu resolver o problema, se não conseguiu, como é que terminou, como é que foi, né, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa cuja imagem simbolize adequadamente o conceito de texto. Em seguida, justifique sua escolha nas linhas disponíveis para isso. Olha só, o primeiro nós temos um monte de bola, cada bola tá indo para um canto. O texto pode ser assim, falar um monte de coisa assim, tudo voando, falar sem noção, sem nexo, não pode? Ao lado, nós temos um emaranhado aí, uma confusão, né? São fios, né? De fio. O texto é isso, é uma confusão, você pode misturar muita coisa? Não, tem que ter uma organização, né? Nós temos aí roupa, sapato, cabide, tênis, chapéu, né? Um monte de coisa, tudo misturado. Pode ser assim? Não. Então, eles vão marcar essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Olha só, eles estão sim misturado, porém organizado. Então, gente, por que que tem que ser esse? Porque quando a gente vai produzir um texto, né, ele pode ter muitas coisas, mas tudo tem que ter uma organização. Podem reparar que tá tudo organizado aí, tá? Lá na página 50. Leia o texto a seguir e identifique o trecho que apresenta um problema que diz respeito à coesão. Coesão é o quê? A coesão é quando você não pode fugir do assunto, né? Tem que ter uma noção do que você está escrevendo, né? Não, tem que ter uma justificativa, tá? Ó, a infância e a adolescência são habitualmente consideradas as fases mais gostosas da vida. Os adultos dizem, com essa idade, uma pessoa não tem preocupações ou tristezas. Tudo são flores. Ela é do engano que essa gente grande comete. O nascer já impõe ao indivíduo um gosto amargo que o perseguirá até o fim. Claramente, o problema da criança ou do adolescente pode soar um nada a ouvidos adultos, mas quem dirá que ele não tem poder suficiente para afligir como fazem, por exemplo, as dívidas maiores. Então, lá, quando fala assim que é de engano que essa gente grande comete, o que quer dizer aí, ó? Tá explicando, né, que o grande erro deles é achar que criança, né, e adolescência é a parte melhor, né? Todas as fases têm momentos bons e ruins, tá bom? 3. No texto a seguir, circule os termos que estão servindo para assegurar a coesão textual, né? Isso, esse, ela, ele, aí vocês vão circular, tá? Depois indique nas linhas quais são as referências de tais termos. Por exemplo, assim, ó, eu gosto do meu filho, ele é legal, ele quer, meu filho. Então, olha só, o mundo é plural, isso circula. Parece uma frase clichê, não é mesmo? Isso o quê? Que o mundo é plural, né? Aliás, você sabe o que é isso? Clichê? Isso o quê? Clichê, circula o isso. Trata-se de uma palavra, uma frase que é repetida com muita frequência por várias pessoas. Então, clichê é aquela frase que todo mundo fala, que todo mundo diz a mesma coisa, tá? E elas repetem, elas quem? Essas frases, então elas, circula. E elas repetem muitas vezes sem refletir sobre o que estão dizendo. No entanto, não é o que estou fazendo aqui. Gosto mesmo da frase, o mundo é plural. Ela simboliza aquilo. Ela quem? O mundo é plural. Circula ela. Ela está explicando que o mundo é plural. Ela simboliza aquilo que mais admiro na vida, que é a diversidade. Que bom que há uma diversidade no mundo. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que coisa chata, sem graça, né? Bom, então vamos lá. O que está mostrando aí? Que essas palavras que vocês circularam, isso, elas e ela, né? Elas têm uma referência, elas estão explicando sobre alguma coisa que falou antes ou que vai falar depois. É isso que vocês vão colocar. Essas palavras explicam algo que foi dito antes ou que será dito depois, tá bom? Bom,
lá na página 51. Lê atentamente o texto. Vamos lá? 1, 2, 3 e junto comigo bem alto. 1, 2, 3 e já! Corina é uma garotinha de 8 anos de idade. Muito esperta. Estão lendo? Ela já entendeu que, no mundo dos adultos, costuma haver conflitos entre as pessoas. Corina sabe que cada um pensa de uma maneira diferente e que isso pode provocar choques. Mas a menina desconfia de que sempre haja um jeito de se ficar em paz. Nesse texto, a coesão. O que é a coesão, gente? É a explicação, é não fugir do tema, é que o texto fica claro, que eu consigo compreender o meu texto, né? Nesse texto, uma palavra responsável pela coesão. Qual que é? É a palavra ela. Circula a letra C. Por quê? Lá no início tá assim, ó. Corina é uma garotinha de 8 anos de idade, muito esperta. Ela já entendeu que no mundo dos adultos, ela quem? Corina. Tá? 5. Complete o texto com pronomes anafóricos. Que pronomes? Elas, isto, isso, tá? Vamos lá. Visões diferentes de mundo são sempre bem-vindas. Elas, com letra maiúscula, fazem com que a vida tenha mais tempero. Elas quem, gente? Visões diferentes do mundo, né? Imagine você se todos encarassem a jornada da mesma forma. No entanto, isso não é visto com bons olhos por qualquer pessoa. Então, isso o que, gente? Né? Que as pessoas encarem a jornada da mesma forma. Há quem não aceite as diferenças, especialmente quando elas, com letra minúscula, se opõem radicalmente às suas próprias concepções, né? Então é um texto que está mostrando o seguinte, que tem pessoas que não aceitam, né? Nós somos diferentes umas das outras e devemos respeitar cada um o seu próximo. Você não precisa ser igual. Você respeitar não significa que você seja como o outro, mas você deve respeitar porque nós somos diferentes. Que bom que nós somos pessoas diferentes, né? Se todo mundo fosse igual, seria uma coisa tão chata, né? Agora, complete este outro texto usando pronomes catafóricos. Vamos lá. Tá? Agora o catafórico é o que vem depois, ó. Quase todos nós já passamos por isso. Isso o quê? Agora vai explicar. Lá no texto de cima, primeiro falou, aí depois explicou. Agora primeiro tá explicando, depois tá falando, ó. Está em uma situação na qual se tem duas opções a fazer. Tá vendo? Ela o quê? A decisão. Precisa ser tomada com cautela, com cuidado. Quando fazemos uma escolha, sempre perdemos algo. Ah, eu quero isso ou isso. Eu posso escolher um. Ah, eu só posso comer a batata ou a cenoura. Qual que eu vou escolher? Eu só posso um. Se eu escolher cenoura, eu vou perder a batata. Se eu escolher batata, eu perco a cenoura. Mas tem coisas na vida que são assim. Na hora de escolher um brinquedo, uma roupa, né? A mãe fala, só pode escolher um. Então, na hora de escolher um, né? Você vai escolher aquele que mais lhe agrada, tá? Bom, aí tá, o que necessitamos é fazer esta reflexão. Que reflexão? Ó, tá vindo depois. Mostrando aí o pronome catafórico. Tá explicando depois, ó. Que é esta reflexão? Qual que é? Vamos ler aí, ó. Qual das perdas será a menos impactante? Né? Então, quer dizer, eu preciso comprar um tênis e um sapato. Qual que eu tô precisando mais? Do tênis? Ah, dos dois. Não, sempre tem um que está precisando mais. Ah, eu preciso mais do tênis porque eu vou mais pra ginástica. Então, vou comprar um tênis. Ah, eu preciso do sapato porque eu tenho um tênis ainda velhinho, mas eu tenho. O sapato meu praticamente acabou. Então, eu preciso comprar o sapato, né? Então, a vida é assim, é feita de escolhas. 7. Em qual desses casos ocorre coesão anafórica? Anafórica por meio de um pronome pessoal. Anafórica é quando você primeiro fala, né? Quando você explica e fala. Por exemplo, ó. Há situações que envolvem governantes de diferentes países. Aí, ó, quando eles querem, a primeira frase que eu expliquei, os governantes não sabem como solucioná-los, quem sofre a população. Então, é essa frase aí. Aí, a página 52 e 53 eu pedi para vocês fazerem, né? Eu expliquei já ontem. E a página 54. Em qual desses casos ocorre a coesão catafórica? É quando você vai explicar depois. Eu gosto disso. 2 pontos. Sorvete com chocolate. Então, tô explicando primeiro, tá? Então, quando eu falo, eu gosto disso o quê? 2 pontos, ó. Sorvete com chocolate. É uma catafórica, tô explicando depois. Ó, por exemplo, meu sonho é esse. Qual? Esse o quê? Que as pessoas convivam em paz com suas maneiras de ser. Então, essa é a primeira.
Depois, assinale aí agora, né, com a coesão pronominal. Qual tá explicando direitinho a frase aí, ó? Ontem fomos ao Parque Ibirapuera. Esse lugar é incrível, tem uma coesão, tô explicando direitinho. Por que que eu fui a esse parque? Porque é um parque incrível, eu gosto dele. Então, a letra D. Agora, vocês estão vendo quatro imagens aí, tá vendo? Vamos elaborar uma pequena narrativa aí, um textinho pequeno, escrevendo aí, né, a coesão, né? Aí, eu vou explicar. Vamos supor, Leandro é um menino que gosta muito de viver em família. Todos os dias ele dorme cedo, porque precisa levantar cedo. A ônibus vem, busca ele todos os dias, ele vai para a escola. Tem um momento em que da educação física que ele vai se divertir. Depois, na hora do almoço, é o momento que ele vai ficar com a família. Eles estão brincando, tomando aí a sopa, né, no próprio prato. Então, eles vão explicar, fazer um texto aí, tá bom? E depois a tia volta semana que vem, na segunda-feira, para terminar aí o resto da interpretação de texto, tá bom? Beijo pra vocês!